Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês a nossa aula lá na igreja, no departamento infantil. Hoje eu fiquei na sala dos grandes, dos maiores, né, que tem 6, 7, 8, 9 anos, até 10 anos. E o tema da nossa aula hoje foi obedecer é prova de amor, tá? Então eu espero que vocês gostem, fiz uma dinâmica com eles. Na verdade, a aula foi... o objetivo, de fato, não era eu levar em si, aplicar a aula em si, né? Mas construir essa aula com eles, né? Através desse tema, a gente falando sobre obediência e desobediência. E aí eles trazendo essas situações bíblicas e da nossa vida do dia a dia, né? Esse era o objetivo, e através de uma dinâmica, uma brincadeira sobre a caixa da obediência. Jogo da obediência. Então, eu espero que vocês gostem e vamos que vamos. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo. Ficou um pouquinho extenso, vou tentar dar uma cortada, algumas partes vou tentar correr um pouquinho, mas eu espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. E até a próxima. Até já. Hoje é o seguinte. Na verdade, primeiro eu quero contar aqui uma história para vocês. Eu quero fazer perguntas e vocês vão me ajudar a contar essa história. Tá? Deus criou o mundo. Todo mundo sabe disso? Sim. Correto? Mas no sexto dia, ele criou o quê? No sexto dia. Sei lá. Levanta a mão aí quem vai falar primeiro. Azaf. Ele criou o mar, a terra. Não, isso, mas no sexto dia. Depois que ele criou tudo, aí teve mais uma... Antes dele descansar, ele criou algo. O João quer falar. Vai lá, João. Tá, mas depois dos animais. Vai, Natan. Adão e Eva. Adão e Eva. Primeiro homem, primeira mulher. Tudo bem, agora vamos lá. O Adão e Eva, eles viviam aonde, gente? Na floresta. Peraí, levanta a mão. Aonde, Antônio? Aonde? No No jardim. jardim Éden. No jardim do Éden. No Jardim do Éden. Muito obrigada. Eu não sei falar. Do Éden. Ok, muito bem. Mas assim, esse jardim, como é que ele era? Perfeito. Perfeito. E mais o quê? Vai, Antonella. Bonito. Bonito também. Tinha flores. Tinha flores, Animais. animais. Vai, Maria Clara. Comida. Hã? Comida. Qual era a comida desse jardim? Animais. Frutas, animais. Eles não comiam animal. Eles comiam as frutas das árvores. Né? E Vai, teve uma Natal. vez os animais falavam. Mas Olha que interessante, os animais falavam, gente, com Adão e Eva, sim, eles se falavam, sim. eu quero dizer uma coisa. Fala, Matilde. Minha gente. Não, primeiro a gente tá contando aqui como é que é o jardim, vamos lá. Vai, mas o que, gente? Eu já sei. Fala. Tinha árvores. Tinha árvores. Tinha Jesus. Tinha árvores. Tinha árvores. Tinha árvores. Falava com Adão. Quem falava com Adão? Jesus. Peraí que eu quero dar uma pausa nessa situação aí do Jesus. Peraí, sim. Epa. O meu amigo aqui, esqueci seu nome de novo. Guilherme, eu vou perguntar mais 10 vezes. É o nome. Gustavo, né? Tá, Somos parecidos, gêmeos. sim. Mas eu demoro um pouquinho a gravar o nome. Mas olha só. Não sabia. Vamos só lembrar aqui uma coisa aqui nessa história, João. Jesus, ele é o Filho de Deus, tá? Deus é o Pai, Jesus é o Filho e temos o Espírito Santo. Nós temos a Trindade, são os três, eles vivem juntos em comum. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a pessoa que aparecia lá no jardim para falar com Adão e Eva era quem? Quem? Não, quem, Thiago? Não, essa aí foi depois. Mas tinha uma pessoa, ó, presta atenção. Deus, que é o Pai, daqui a pouquinho. Deus, que é o Pai, ele é que fez a criação de tudo. Deus é o Pai, tá? O Filho estava junto e o Espírito Santo também. Mas Deus Peraí, a pergunta agora que eu ia falar. Quem é que ia lá todos os dias no Jardim do Éden falar com Adão e Eva? Deus.
Espírito Santo? Deus, o Pai. Espírito Santo não, Espírito Santo. O Espírito Santo e Jesus, ele Tá lá no é um céu. só, é um só. Mas Deus não, o Pai é que ela diretamente. É porque Isso. Jesus ainda não tinha nascido. Não, ele vivia com Deus. Eu sei. Ele é o filho. Mas ele não tinha. Só que tem um detalhe nessa história, gente. Que Deus, ele tinha o contato direto com o homem. Já pensou, Alice? Deus assim falasse, oi Alice, tudo bem? Direto. Tudo. Oi, Suelen. Naquela época eles tinham esse privilégio. Lá no jardim, todos os dias, Deus ia lá falar com Adão e Eva. Mas, gente, agora alguma coisa aí aconteceu, Thiago. O que aconteceu que você falou aí naquela hora aí que também... Você não para de falar da cobra. Peraí, deixa o Thiago falar agora. Peraí, fala, Thiago, o que aconteceu? A cobra chegou. A cobra? Tá, mas e aí, o que aconteceu? Eu quero tentar entender essa história. Peraí, deixa o Thiago terminar, vai. A cobra disse para Eva comer a fruta da Ah, árvore. ah. Agora deixa o Augusto falar. Peraí, calma, meninas. E aí, o que aconteceu, Augusto? Aconteceu que Peraí. Peraí, deixa ele falar. Vamos lá. a cobra começou a tentar a Eva para poder fazer ela convencer o Adão a também comer a fruta que Deus proibiu a eles comer daquela árvore de frutos. Aí, gente, olha só, Deus falava com Adão e Eva e ele tinha deixado uma regra só uma regra. Deus falou assim, olha, vocês podem comer de tudo, não foi, Azaf? Deixa eu falar. Deus tinha falado, peraí, calma aí, vamos só relembrar essa parte aqui. Deus tinha falado, não foi, Augusto e Gustavo, que Coloca no bolso. eles podiam fazer de tudo, inclusive falou para Adão colocar um nome nos animais. Eles eram ali, ó, praticamente tudo ali naquele jardim. Mas Deus tinha dado apenas uma ordem. Qual foi a ordem? Que não podia comer uma árvore por... O fruto. Não, que não, ele falou certo, mas que não podia comer um fruto, não foi? De uma Ninguém árvore. come uma árvore. Só se você E aí? Mas aí depois veio a serpente, como o Thiago falou, como o Augusto falou. E aí o que aconteceu? A Eva foi lá, a serpente convenceu a Eva a comer o fruto. A Eva comeu o fruto, gente? Comeu. Já sei, posso falar? Comeu inteira. Deixa eu falar. Fala, Antonella, vai. Deixa a Antonella falar, vai lá, termina. Aquele fruto e depois a serpente falou pra Eva comer, ela comeu e disse pro Adão comer, ele comeu e depois... Aí depois... E o que aconteceu depois? Eu já sei. Peraí, calma. Os anjos bloqueou a passagem. E meu amigo Lucas falou ali. Fala, Lucas. Deus expulsou eles do jardim. Caramba. E também, houve uma coisa também. Separou o céu e o inferno. Eita, Separou o porque céu e o antes inferno? não havia pecado. É mesmo? Olha, essa história de separou o céu e o inferno, não tô sabendo não. Vou ler isso aí. Mas agora uma coisa ela falou certo. Quando a Eva, eu vou falar mais baixinho agora. Quando a Eva comeu lá a fruta junto com Adão e que deu para Adão para comer, realmente entrou o pecado. E aí eles perceberam que eles estavam nus. Os olhos se abriram, né? E aí Deus realmente expulsou Adão e Eva. E agora, o que aconteceu depois que eles saíram do jardim? Eles foram pra onde? Fala, Antônio. Para o inferno. Não sabe pra onde eles foram? Para o inferno. Não, pro inferno não, gente. Só um minutinho. Eles foram pra casa. Mas se a casa deles era no Éden? Eles ficaram sem nada. Eles Foram pra onde? Floresta. Uma floresta desconhecida. E eu sei E aí, o que aconteceu? leão atacou eles. Quê? Um leão atacou Não, gente. Depois que eles foram pra essa floresta. Quando o Peraí. Deixa o Azaf falar. Quando o leão foi atacar eles, estava tanta tempestade que deu um trovão na árvore e a árvore caiu. E ficou queimada. Acho que essa parte eu não conheço não. Eu acho que essa parte Não, gente, nem isso não. Olha só.
Olha só, gente. Depois que Adão e Eva pecou e foram expulsos do Éden, eles foram realmente, como o João falou, foram para uma floresta. Nessa floresta, tipo, os animais já não tinha mais essa conexão dos animais. Os animais já não falavam mais com Adão e Eva, tá? Eles tiveram que começar a trabalhar. Teve um abrigo. Tá? E a Bíblia diz que Deus disse que Eva iria começar a sentir dores de parto quando fossem nascer os seus filhos. Dores de parto. Houve muitas coisas ruins. Adão e Eva, eles começaram a brigar. Porque eles saíram do Jardim do Éden, eles foram para um outro lugar desconhecido. Eles tinham que começar a caçar para se alimentar. Eles tinham que fazer várias coisas que eles não faziam no jardim. Não foi algo bom. E uma coisa muito importante também que aconteceu, que foi o pecado, aconteceu que chegou a morte. Gente, isso é muito importante. Deus não criou vocês, e nem a mim, nem a tia Suzana, sabe por quê? Para morrer. Deus criou o homem e a mulher para viver eternamente. Não existia morte naquela época. Às vezes, hoje em dia, as pessoas perguntam assim: ai, poxa, perdi uma pessoa, perdi meu pai. Deus matou meu pai e a minha mãe. As pessoas culpam Deus de todas as desgraças, da morte, mas na verdade, não é culpa de Deus. É culpa, sabe de quem? Do pecado. Da desobediência de Eva e de Adão. Se eles tivessem obedecido, será que tudo isso teria acontecido? Não. Deus tem planos maus pra gente? Não. Deus é mau? Não. Então, por que as pessoas culpam Deus de mal? Das coisas ruins? Nossa, existem tantas guerras, por que Deus não faz nada? Por que existem as guerras? Porque Deus deu livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Isso mesmo. Isso aí, mas as guerras, a morte, a fome, tudo que a gente vê mal nessa terra, eu vou explicar. O que quiser. Vou explicar, peraí. Não é o que quiser. Eu vou explicar. Entre aspas. Deixa eu só concluir essa parte aqui, gente. Tudo que a gente está vendo de ruim aqui nessa terra é consequência do pecado de Adão e Eva. Tudo. Então, se um dia algum coleguinha chegar pra vocês e falar assim: ah, mas foi culpa de Deus, vocês vão dizer assim: não é culpa de Deus. É culpa lá do pecado de Adão e Eva. Agora eu quero explicar aqui uma coisa que meu amigo falou ali sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é eu posso fazer o que eu quiser. Na verdade, é assim, ó. O livre-arbítrio é o seguinte: Deus, ele criou Adão e Eva e criou esse mundo com um plano, um propósito, certo? Nós temos duas escolhas apenas. Ou nós obedecemos a Deus, a vontade de Deus. Esse é o nosso livre-arbítrio, tá, Lucas? Tá, Augusto? Esse é o nosso livre-arbítrio, de escolher a vontade de Deus ou não escolher fazer a vontade de Deus. Suelen, qual é a diferença? Vem cá, amigo, senta aqui. Qual é a diferença de escolher ou não escolher? Tá? A diferença é o seguinte: quando nós escolhemos a vontade de Deus, a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que Deus tem planos de coisas boas para a nossa vida. Quando nós escolhemos não fazer a vontade de Deus, Como eu. quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós fazemos a vontade, sabe de quem? Do diabo. Do diabo. Nós fazemos a vontade, ó, da nossa carne. É proibido falar isso. Da nossa carne. Não é proibido. Falar o quê? Diabo. Não é. Por que é proibido? Porque sim. Não. Se Jesus já venceu ele na morte, eu não preciso ter medo de falar isso. Certo? Ele existe. Olha só, a maior mentira do inimigo, sabe qual é? É dizer que ele não existe. Ele não existe. Mas ele existe. Mas ele não É existe. real. Ele existe, ele é real e ele é o pai da mentira e ele engana todo mundo e ele quer exatamente isso. Se passar que ele não existe, para as pessoas, tipo, ele não existe, então Deus também não existe. Entendeu? Isso é uma grande estratégia. Mas voltando à questão do livre-arbítrio, que eu quero completar isso aqui. É isso, Augusto. Nós temos duas escolhas. Azaf, meu amigo ali, nós temos duas escolhas. Ou fazer a vontade de Deus, ou
não fazer a vontade de Deus. E quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente faz a vontade da carne e do inimigo. Sueli, como é que eu faço a vontade de Deus? Como é que eu conheço Deus? Lendo a Bíblia. Bíblia. Bíblia Gente, revela. quem não lê a Bíblia, me perdoe. Me perdoe. Não sei se conhece Deus. Não estou aqui para julgar. Mas é aqui, é através da Bíblia que ele se revela. Que ele se mostra quem ele é. O que ele fez, o que ele era, o que ele é e o que ele há de vir, de ser. Que ele sempre será. Porque ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. Tá bem? Então nós só conhecemos o nosso Senhor aqui, ó. Lendo a Bíblia. E precisamos criar o hábito de ler a Bíblia, nem que seja um versículo todo dia. Um versículozinho todo dia, uma semente que vai sendo lançada todo dia na nossa cabecinha. Sabe, a gente acorda, pede pra mamãe e pro papai, pega lá a sua Bíblia, ou pega a Bíblia do papai e da mamãe. Poxa, mamãe, vamos começar a ler esse mês, a partir de agora, o livro lá de Mateus. Vamos ler o capítulo 1. Vamos lá, mãe, lê comigo aqui, ou pai, vovó, vovô, quem quiser. Lê lá o primeiro versículo. Tá bem?